Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Naquele dia, a paciente de 72 anos apresentava-se particularmente pálida e dizia-se sem forças. As análises revelaram anemia ferropénica. Mais tarde, uma endoscopia confirmaria uma hemorragia digestiva. Medicação habitual: sertralina, varfarina, simvastatina. Caros colegas, o uso concomitante de um inibidor seletivo de recaptação da serotonina com um antagonista da vitamina K aumenta o risco hemorrágico? E será que tal só ocorre com os antagonistas da vitamina K, mas não com os DOACs? Ou será que ocorre com ambos? Este quiz vem a propósito de um estudo publicado recentemente na JAMA Network Open, cujo objetivo foi avaliar se a utilização concomitante de anticoagulantes orais com inibidores seletivos da recaptação da serotonina aumenta o risco de hemorragia grave em comparação com a utilização isolada dos anticoagulantes orais. Quando vi este artigo, confesso que despertou o meu interesse. E porquê? Por 3 motivos. Primeiro, porque é uma situação comum na nossa prática clínica. Com frequência temos doentes hipocoagulados a fazer em simultâneo um ISRS. Segundo, com a chegada dos novos anticoagulantes, os DOAC, e devido ao facto de serem mais seguros do que os antagonistas da vitamina K, corremos o risco de uma certa atitude mais relaxada, entre aspas, em relação às eventuais interações medicamentosas. E terceiro, porque a conclusão principal deste estudo me surpreendeu. Mas primeiro vamos então à metodologia deste estudo. Trata-se de um estudo caso-controle que foi financiado por instituições governamentais e os investigadores analisaram dados de múltiplos registros do Reino Unido para identificar doentes com 18 ou mais anos de idade com o diagnóstico de fibrilação auricular e uma prescrição de um anticoagulante oral. E aqui foram incluídos quer os DOACs, por exemplo, a apixaban, dabigatran, edoxabano, rivaroxabano, quer antagonistas da vitamina K, como a varfarina. Ao todo foram incluídos 331.305 pacientes. O seguimento ocorreu para todos os doentes até ao primeiro evento hemorrágico grave, morte ou fim do registro ou fim do período de estudo que decorreu até março de 2021. Consoante cada uma destas coisas ocorresse primeiro. Os pacientes foram considerados como casos se tivessem tido o registro de um evento hemorrágico grave que tivesse exigido hospitalização ou causado a morte. E foram considerados como controle aqueles que, tendo características semelhantes para o respectivo emparelhamento, mas sem ter sofrido o evento hemorrágico grave e com a mesma duração de seguimento. A exposição ao risco incluiu prescrições concomitantes de inibidores seletivos da recaptação da serotonina e anticoagulantes orais. Foram efetuados ajustamentos estatísticos múltiplos para comorbilidades e outros fatores, incluindo tabagismo, abuso de álcool, índice de massa corporal, depressão, hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, doença arterial coronária, doença arterial periférica, doença oncológica, doença hepática, doença renal, perturbações da hemostase, doença pulmonar obstrutiva crónica, outros medicamentos, como por exemplo AINES, e antecedentes de tromboembolismo venoso. Portanto, uma metodologia muito robusta e uma análise muito cuidada.
Em termos de outcomes, em termos de marcadores, o principal outcome foi o rácio de taxas de incidência, aquilo que em inglês surge designado como Incidence Rate Ratios, de hospitalização por hemorragia ou morte devido a hemorragia. O tempo médio de seguimento foi 4,6 anos. Ao todo, verificaram-se eventos hemorrágicos major que exigiram hospitalização em 42.391 pacientes, uma taxa de incidência de 27,9 eventos por 1.000 pessoas ano. Destes, 42.190 foram considerados como casos e foram emparelhados com 1.156.641 controlos para se poder comparar então os outcomes. E agora chamo a vossa atenção para 3 factos relevantes dos resultados obtidos. Primeiro, o uso concomitante de ISRS e anticoagulantes orais associou-se a um risco significativamente superior de hemorragia major em comparação com o uso isolado de anticoagulantes orais, um Incidence Rate Ratio de 1,33. Segundo, esse risco foi superior durante os primeiros 30 a 60 dias de tratamento concomitante. E terceiro, a utilização concomitante de um inibidor seletivo da recaptação da serotonina resultou num aumento do risco de hemorragia major, tanto com os anticoagulantes orais diretos, os DOACs, como com os antagonistas da vitamina K. O risco não foi afetado pela idade, sexo, história de hemorragia grave, doença renal crónica ou dose do inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Em resumo, e voltando ao nosso quiz, este estudo revela-nos que o uso em simultâneo de anticoagulantes orais e ISRS aumenta significativamente o risco de um evento hemorrágico grave. E isto por comparação com o uso isolado de anticoagulantes orais. O risco foi maior no início do tratamento, sobretudo nos primeiros 30 a 60 dias. O risco não foi afetado pelo tipo ou dose dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina e ocorreu tanto com anticoagulantes orais diretos como com antagonistas da vitamina K. Pelo que a resposta correta ao nosso quiz era mesmo esta. O uso concomitante de um ISRS aumenta o risco hemorrágico quer com os antagonistas da vitamina K, quer com DOAC. Cá está. Para mim, esta conclusão foi surpreendente e parece que não sou o único, pois pelos resultados que estamos a receber nas respostas ao nosso quiz, há mais colegas a pensar como eu, ou a ficarem surpreendidos. Antes de terminar, quero apenas recordar, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Podem enviar pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, por favor, deixem o vosso nome, especialidade e local de trabalho. E, por favor, não exceder os 60 segundos. E desde já, muito obrigado. Muito obrigado também por estarem aí desse lado e por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.